Graças a Deus. A paz do Senhor seja com todos. Tem uma passagem bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, onde Jesus fala com Ananias para que ele fosse a uma rua chamada Direita, entrasse na casa de Simão, e ali estaria um homem chamado Saulo de Tarso. E Ananias fala com Jesus: Senhor, muito ouvi falar deste homem. Ele recebeu cartas para vir a Damasco para perseguir os teus servos. Jesus disse para Ananias: vai, porque este, para mim, é um vaso escolhido. Deus não julga segundo a aparência. Deus não vê como vê o homem. O homem julga a aparência, mas Deus não julga. Deus, ele dá graça àqueles que são humildes, mas os arrogantes, os soberbos, ele abate. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não julga. Deus não faz e nem pensa e nem vê como o homem. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus, mais altos do que os nossos. Disse Jesus: não julgueis, para que vocês não venham a ser julgados. Nós não temos o direito de julgar a vida de ninguém, a vida do nosso próximo, porque aquela pessoa pode estar passando por aquela situação. Pode ser uma pessoa que pecou, pode ser uma pessoa que errou, permaneceu no erro, às vezes não tem força para poder sair daquela situação. Aí o que é que nós devemos fazer? Orar a Deus, apresentando esta pessoa, porque Deus, ele tem todo o poder para libertar. Quem era Pedro? Pedro negou o seu mestre por 3 vezes. Mas quando Jesus ressuscitou dos mortos ao 3º dia para a glória de Deus Pai, Jesus teve um novo encontro com Pedro depois de ressuscitado. E o Senhor Jesus não julgou Pedro pela sua negação. Por 3 vezes Jesus falou com Pedro: Pedro, tu me amas? Apacentas as minhas ovelhas. Com Jonas também não foi diferente. Deus não julgou o profeta Jonas, mas pela sua vontade permissiva, ele permitiu que Jonas comprasse a sua passagem e pegasse aquele navio, indo sentido contrário àquilo que Deus tinha mandado ele ir. Tem muitos homens na Bíblia, muitos servos, servas, que Deus olha para eles e não julga. Como o caso também de Tomé, não acreditou na ressurreição do seu mestre. Ele queria ver para crer. E Jesus disse: Tomé, não seja descrente, mas sim crente. Então que nós venhamos aprender com a palavra de Deus e não julgar a vida do nosso irmão, a vida do nosso próximo. Por mais que ele erre, por mais que ele seja errante, o que Deus quer na vida do homem é que ele se arrependa dos seus pecados e confesse a ele e peça perdão, porque Davi confessou a Deus os seus pecados e pediu a Deus que ele tivesse misericórdia. Ele disse: Deus, cria em mim um coração puro,
Renova dentro de mim um espírito reto e não me repulses da tua presença, nem retira de mim o teu Santo Espírito. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus está pronto para nos ouvir, para ouvir a nossa oração. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Aprendamos com o nosso Mestre. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele disse: eu não vim para julgar o mundo, nem para condenar o mundo, e sim salvar aqueles que estavam perdidos. Jesus, quando estava na cruz, ele disse para o Pai: Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Então aquele povo não sabia o que estava fazendo. Eles tinham crucificado o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Emanuel, o Filho de Deus Altíssimo. E eles não sabiam o que estava fazendo. Assim somos nós. Falamos, erramos, talvez fazemos coisas que desagradou ou que veio desagradar alguém, ao nosso próximo, mas fizemos sem saber o que estava fazendo. Assim como Jesus pediu para que o Pai perdoasse aquelas pessoas, Ele também fala para com o Pai, porque Ele é o nosso intercessor. Pai, perdoa eles, que não sabem o que fazem nem o que está falando. Então que nós venhamos aprender com o nosso Mestre, que nós venhamos abrir o nosso coração e perdoar de coração, que nós venhamos amar, perdoar, ajudar, orar uns pelos outros, porque nós somos unidade. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. O corpo não está dividido, o corpo está unido. Louvado seja Deus pela sua palavra. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus Cristo, nos dando força, derramando graça sobre as nossas vidas, para que possamos suportar os dias maus. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, ajudai uns aos outros e orai uns pelos outros. Amém. Graças a Deus.